Um livro, várias histórias. Nós estamos continuando lendo mais um capítulo hoje desse pequeno livro, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. Nós já estamos hoje no capítulo de número 7 e eu te convido para acompanhar comigo essa linda leitura desse livro. Eu escrevi há alguns anos e nós estamos compartilhando com você. Esse capítulo 7 traz o título dele, Mulheres com um Ministério segundo a Bíblia. Mulheres com um Ministério segundo a Bíblia. E é maravilhoso compartilhar com você a leitura de mais um capítulo desse livro. Vamos começar então? Esse é o nosso pequeno livro, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus, que foi escrito por essa que vos fala, missionária Ivailza Marques. Então vamos lá, mulheres com ministério segundo a Bíblia. Primeiro, a sunamita, mulher hospitaleira, mostrou isso quando se preocupou em hospedar da melhor forma que podia ao profeta de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 10, diz assim, ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Vemos aqui um cuidado especial desta mulher em proporcionar ao homem de Deus boa acomodação, para que este se sentisse bem durante o tempo em que por ali se hospedasse. Esta mulher nos ensina que a hospitalidade é um ministério que deve ser exercido com amor e dedicação. Na vida atual, encontramos ainda pessoas que, como a sunamita, mulher hospitaleira e de cuidado, também se preocupa em proporcionar aos obreiros do Senhor que venham estar na cidade uma boa acolhida. Tive o prazer de presenciar este fato pessoalmente em uma determinada cidade do estado da Bahia, em que um casal que tinha condição e amor para isso, ao construir a sua casa, fez também um quarto especialmente para receber em sua casa aquele que, como o homem de Deus, dedica a sua vida ao trabalho do Senhor. Que Deus abençoe a todos quanto podem, como a mulher sunamita, pois com certeza receberão de Deus a maior recompensa. Interessante que esta mulher sunamita, ela exerce o seu ministério de hospitaleira, de hospedeira, mas ela não exerce sozinha, ela exerce com a combinação com seu esposo, porque isso também faz parte do ministério da mulher cristã. Segundo, primeiro foi a sunamita. Segundo, mulher virtuosa. Bondade aos pobres. Provérbios capítulo 31, o versículo 26 diz assim, abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Sabemos que nem todos possuem o dom de dar. Porém, a mulher cristã, que é realmente guiada por Deus, tem o privilégio de exercer para com os que a procura este ministério maravilhoso. A bondade, o prazer de ter para servir àqueles que vêm em busca de socorro. Nem sempre o dar somente ajuda
material resolve o problema do necessitado, mas uma palavra vinda da parte de Deus soluciona tudo. Terceiro, contribuição ao conforto de Cristo. Estas mulheres permanecem fiéis, mesmo diante de tanto sofrimento, sem poder fazer nada, mas ficam ao pé da cruz até o último momento, demonstrando que mesmo sofrendo, elas estavam ali. Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56, fala que e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. 4. A mulher que ungiu Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou na cabeça. Aquela mulher deu o melhor que pôde adquirir para o mestre, ungiu-lhe com perfume caríssimo. E nós, mulheres cristãs, o que temos dado para este mesmo Cristo? Aquela mulher, ela se dispõe a oferecer a Jesus, exercendo seu ministério de doação, de entrega, o melhor e mais precioso bem que ela possuía. E ela pega um vaso de alabastro com unguento de nardo de puro valor, de muito valor, puro nardo. E isso incomodou a muitos homens que estavam ali. 5. Exemplo de humildade diante de Jesus. A pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 37 e 38, diz: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugando-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijando-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Olhe que entrega maravilhosa. Exercer o ministério cristão é um privilégio para nós, mulheres, que temos um ministério segundo a Bíblia. E vamos ver mais um. Febe, número 6. No livro de Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2, nos fala a respeito desta valiosa mulher, serva de Deus, e que se destacou muito bem nos tempos bíblicos. Nos diz assim: recomendo-vos Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Coisa maravilhosa para nós, mulheres, ler a respeito da passagem desta mulher virtuosa, Febe, uma mulher produtiva que temos o prazer de conhecer. Febe, um nome incomum, porém com um exemplo rico e maravilhoso. Esta mulher deixa para nós um exemplo de trabalho na casa de Deus, como também a preocupação da parte de um homem para que as pessoas a recebessem bem. Quem teve essa preocupação foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ela havia dado bom testemunho, produzido bons frutos, era mulher ajudadora, fiel,
destemida, mas também precisava ser ajudada. Agora pense um pouco. Quão importantes somos na obra do Senhor. Por isso, procuremos a cada dia, a cada instante da nossa vida, produzir mais frutos, e frutos bons e permanentes. Como diz a Bíblia no Evangelho, segundo João 15:16, não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Que maravilha! Fomos escolhidas, e isto nos torna mais responsáveis ainda. Além desta valorosa mulher, temos outras que a Bíblia relata como colaboradoras do apóstolo Paulo: Priscila, Maria, Trifena e Trifosa, Pérsida. Leia sobre esse texto em Romanos capítulo 16, os versículos 3, 16 e 12, e você vai encontrar falando dessas mulheres. Estas mulheres são alguns exemplos de mulheres virtuosas, escolhidas e prontas para atender ao serviço do Senhor, mesmo com alguns destaques aparentemente sem valor, mas que para Deus, com certeza, valem muito. Paremos e pensemos um pouco no grande valor que possui a mulher que se dedica em servir ao Senhor com amor e dedicação, colocando o que há de melhor no seu tempo para gastar no serviço do Senhor Jesus, que nos deu a vida na cruz do Calvário e que nos capacita para trabalharmos na sua igreja e na comunidade em que convivemos. Tomemos consciência de que, assim como nos tempos passados, Deus escolheu mulheres sábias e corajosas para serem usadas como profetisas. Hoje, nos nossos dias, Deus tem se agradado de muitas irmãs que, como bom vaso de barro, têm colocado suas vidas à disposição do Senhor. Encontramos alguns exemplos destas mulheres na Bíblia. Quero lhe convidar para abrir sua Bíblia agora e ler em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Veja o que diz de uma mulher, a profetisa Miriam. Continue lendo e veja como ela foi importante. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Eu vou aproveitar e vou ler aqui. 15, versículo 20. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Olha que coisa maravilhosa o exemplo de Miriam. Ela foi importante para aquela ocasião, apesar do seu nome significar amargura. Mesmo assim, ela transformou o significado do nome dela, amargura, em alegria naquele dia, porque uma bênção tinha sido entregue da parte de Deus para aquele povo. Mas naquele momento tudo era alegria, quando a amargura se transformou em alegria. Isso nos leva a analisar que, quando estamos servindo ao Senhor, até o que é mais amargo torna-se doce como o mel. Porque o Senhor é a nossa alegria e o tempero maior da nossa vida. Pense nisso. Não se desanime. Deus está com você. E o que dizer da profetisa Débora, que julgava a Israel e foi de grande destaque entre o povo? Leia a história dessa mulher. O livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4, conta-nos um pouco de quem foi Débora. Mulher de coragem, destemida e vitoriosa. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, fala
de uma outra mulher, a profetisa Hulda, e nos conta que algumas pessoas foram ter com ele para saberem algo da parte de Deus. Isto nos mostra que aquela mulher era realmente uma mulher digna de confiança. Foram ao encontro de Hulda para perguntar alguma coisa da parte de Deus. Olhe essa mulher exercendo o seu lindo ministério que Deus deu para ela. Uma mulher digna de confiança e que tinha um ministério e o exercia com fidelidade diante de Deus e dos homens. A profetisa Ana está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36, onde lemos: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E aí prossegue a narrativa de quem era esta mulher. E ainda diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Olhe só que exemplos nós temos aqui. Essa foi a leitura do capítulo 7 desse pequeno livro que nós estamos lendo, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. E nós estamos no capítulo 7, que trouxe o título Mulheres com um Ministério segundo a Bíblia. Primeiro, a sunamita. Segundo, a mulher virtuosa. Terceiro, contribuição ao conforto de Cristo. 4, a mulher que ungiu Jesus. 5, exemplo de humildade diante de Jesus. 6, Febe. E nós tivemos também outros exemplos aqui, como Débora, Hulda, Ana, Trifena, Trifosa, Priscila. E nós vamos continuar. O nosso próximo capítulo será no próximo domingo. Espero que você tenha gostado e, se não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. É muito bom. E compartilhe com mais alguém. Essa foi a leitura desse lindo capítulo, desse livro, capítulo 7, do livro Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe você e a sua família e te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Deus nos abençoe.